Vamos atualizar aí as informações, quais são as últimas movimentações do Criciúma, reunião, definição de valores a serem gastos por parte do Conselho, essas informações todas. Meu caro Renato Semensati, boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Semana muito agitada no Criciúma, né? Fora de campo, evidentemente, a reapresentação acontece só agora, na próxima semana. O Criciúma já começa a trabalhar, já vai estar em campo na segunda semana de janeiro, né? O campeonato começando mais cedo. Fora de campo, vamos falar de futebol primeiro. O Criciúma finalizou aí uma negociação do Giancarlo com a Chapecoense. Giancarlo que veio esse ano com a expectativa que seria, abre aspas, o camisa 10 do time, o jogador para conduzir o Criciúma à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas quando ele chegou, duas coisas aconteceram. Primeiro, o Jonathan Robert vinha numa crescente, jogando um futebol de muito bom nível e foi o melhor jogador do Criciúma no campeonato no geral. Combinado com pouca produtividade do Giancarlo, acabou que o Giancarlo ficou no banco de reservas. Foi importante em alguns jogos, como contra o Amazonas, por exemplo, que fez o gol da vitória, fora de casa também, contra a Ferroviária, enfim. Mas longe daquilo que se esperava dele para ser o grande comandante do Criciúma. O Criciúma foi buscá-lo no Juventude, na Série A do Campeonato Brasileiro, pagou um alto salário, um dos maiores salários do clube. Então, seria um investimento muito pesado a manutenção, já que ele tinha contrato até dezembro. O jogador também não estava a fim de permanecer na condição, sabendo que não era a primeira opção do técnico Eduardo Batista. Houve um bom acordo para a Chapecoense, que pega um jogador com rodagem em Série A de Campeonato Brasileiro, para disputar a posição lá com o Giovanni Augusto, que é outro jogador já veterano, com 38, o Giancarlo com 33. Então ele vai para a Chapecoense não desembolsa nada, só paga o salário. O Criciúma, que desembolsou um bom dinheiro para trazê-lo, deixa de pagar o salário, então abre um espaço na folha de pagamento. Marcelo Hermes negocia com o Fortaleza e aí não dá para o Criciúma competir em termos de salário, embora ele tenha contrato com o Criciúma, a realidade é outra. Fortaleza, embora tenha caído para a Série B do Campeonato Brasileiro, tem um patamar de investimento, de folha de pagamento muito maior que o do Criciúma, então dificilmente o jogador vai permanecer, vai cumprir o seu contrato e aí o Criciúma vai ter que ir ao mercado buscar um lateral esquerdo ou apostar no próprio Roca, que veio, mas teve uma lesão no joelho, já está trabalhando e pode ser aí uma alternativa, o que também é saída do Marcelo Hermes. Eu estou falando em folha de pagamento, o Marcelo também, se não entrar na folha de pagamento novamente, também dá um desafogo, é outro jogador que tem 3 dígitos de salário. E o Criciúma, este caso é diferente, o Criciúma teria uma compensação financeira para estar liberando um jogador seu para um concorrente, né? Fortaleza, o ano que vem, vai ser concorrente do Criciúma. Por que eu estou falando tanto em salário? Porque houve uma reunião do Conselho Deliberativo no meio dessa semana e foi apresentado o orçamento para a temporada. Não foi finalizado ainda o quanto o Criciúma vai precisar ir a banco, a famosa antecipação de receitas para fechar o ano, que é pagar os salários de dezembro, no 5º dia útil de janeiro, né? Não foi, mas a tendência é que o Criciúma precise fazer esse aporte em o famoso adiantamento de receita em outros órgãos, né? Ele não vai ter o dinheiro no seu caixa que vá a banco, factory, financeira, enfim, antecipação de receita nada mais é do que isso. Isso mostra que a gastança de 2025 vai doer um pouquinho, vai sangrar um pouquinho nesse começo de ano. Meta ousada, montar um time competitivo com uma folha de pagamento de 2.400.000. Mas se você já tira 200 do Giancarlo, eu estou falando aproximado, mais 100 do Marcelo Hermes, você já tem aí uma brecha significativa, né? Uma queda significativa. Foram mais de 3 milhões que o Criciúma gastava o ano passado. Então tem que haver uma redução aí nessa folha, realocar jogadores. Foram falados em 10 jogadores serem realocados aí no mercado. O Criciúma não tem lá tantos jogadores assim, num patamar salarial mais alto, para poder realocar. Se você pensar nos 11 titulares, vão sobrar num patamar de salário mais alto. O Juninho, o Felipe Mateus, não tem mais tanto assim. O restante são os titulares do time. É uma meta ousada que foi apresentada, montar um time competitivo neste patamar. 32 milhões, 31.800 no futebol no ano inteiro. Então, a meta da diretoria executiva é cumprir isso aí. O orçamento é uma peça que vai para o papel. Executá-lo no decorrer da temporada é outra história. O orçamento
De 25 era 38, gastaram mais de 70. O orçamento agora é 31.800. Vamos aguardar. Só tem uma grande diferença de 25 para 26. Em 25, o ex-presidente Vilmar Guedes deixou 23 milhões e 800 mil reais no caixa. Esse ano, o caixa está zerado. Aliás, zerado não, vai terminar negativo, porque vai ter que antecipar a receita para pagar janeiro. Esse é o desafio da nova executiva, meu caro João Paulo Messer.